Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Pão Diário Cast, o nosso programa que nós temos aqui de entrevista, bate-papo, falando sobre livros, falando sobre projetos, falando sobre o dia a dia da vida e o servir ao Senhor. E hoje esse bate-papo muito gostoso, nós vamos falar sobre segurança pública, sobre capelania, sobre o uso de Bíblia, uso de devocionais para abençoar a vida dos profissionais de segurança pública. E nós temos a honra de ter com a gente aqui, né, Betão? Betão, o pessoal já conhece, é de casa, o Betão é nosso diretor institucional aqui do Pão Diário, né? Mais uma vez, né, estamos aqui participando junto com vocês e nessa área super importante que a gente tem já trabalhado há algum tempo, alguns anos já, que é a segurança pública, descobrindo esse universo todo da segurança pública e conhecendo muitos irmãos e muitas irmãs que estão aí, posso até dizer, dispostos a dar a vida, né, em prol da nossa segurança. É um relacionamento muito diferente. É isso aí. E hoje nós temos também convidado aqui um capelão, Tenente-Coronel Gisleno Gomes Faria, lá da PM do DF, que faz um projeto maravilhoso, tem abençoado a todo o Brasil aí nas palestras, conferências, também já tem um livro escrito para auxiliar outros capelães. Gisleno, obrigado por participar com a gente desse bate-papo aí. Você está em casa, é a rede aqui do Pão Diário, são irmãos queridos que amam a Deus, amam conhecer sobre projetos, amam conhecer sobre o que Deus tem feito na vida das pessoas e hoje conhecer um pouquinho sobre o que Deus tem feito na vida dos policiais, dos bombeiros. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, compartilhar um pouco aí da nossa vida, do nosso ministério com vocês, que faz um trabalho tão especial. É um prazer muito grande. Olha só, Betão, hoje nós temos aqui um pessoal aí, né, sempre está nos acompanhando aí também na rádio web, né, então praticamente direto aí com a gente o pessoal de São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Amazonas, Bahia, o nosso abraço, Mato Grosso do Sul, meu estado, Mato Grosso, Sergipe, Brasil inteiro, aí sempre conectado na Rádio Pão Diário. Muito obrigado pela sua audiência, pessoal que nos acompanha aí nas redes sociais. Certo. Vai ser muito legal esse bate-papo aí. Ô, Gisleno, agora você está no meio aqui de um pessoal, alguns conhecem um pouco mais sobre a segurança pública, outros não, né? Então vamos começar introduzindo, falando um pouco sobre isso, né? O Brasil, ele tem as Forças Armadas e tem as Forças de Segurança, né? São duas forças diferentes, né? Você poderia abrir um pouco a nossa mente e dar uma explicada qual é a diferença das Forças Armadas com as Forças de Segurança? Sim. As Forças Armadas são instituídas para proteção internacional, para proteger o nosso território, o nosso povo de uma agressão externa, vamos assim dizer. E as Forças de Segurança, elas são instituídas para lidar com as questões internas. São para o policiamento das questões que a sociedade lida diariamente, né? Para a prevenção do crime, para a investigação de crimes, e assim por diante. As polícias militares, por exemplo, elas funcionam como força auxiliar do Exército em questões de guerra, as PMs e os bombeiros. Mas a atuação delas é mais para o público interno, para as questões do dia a dia da sociedade. E as forças de segurança, né, as forças de segurança pública, o Brasil tem a maior da América Latina, são mais de 600 mil servidores, né, que entra aí, então, polícia, bombeiros, policial civil, policial judiciário, entra todas as polícias, bombeiros, as guardas municipais também se enquadram? As guardas municipais são responsáveis por municípios, né? Alguns municípios específicos que criaram suas leis com suas guardas municipais, e aí elas têm uma atividade restrita àquele município. Elas também fazem parte do aparato de segurança do município, no caso. Que bênção. E Beto, quando você estava falando sobre o policial, né, sobre o bombeiro, que muitas vezes dá a sua vida em prol aí da sociedade, né? Você também foi militar, Beto?
Aí, como dizem alguns, né, eu servi para servir. Ok. Né? Então eu tive o prazer, até troco muitas figurinhas com o pessoal que está escrevendo para nós, né, sobre o Exército, que eu tive o privilégio de servir, né? Fiz o serviço militar obrigatório, Uhum. foram 355 dias. Eu tentei de todas as maneiras sair fora, porque eu já trabalhava há alguns anos numa multinacional, né? Estava ativo, trabalhando, estudando, fazendo um monte de coisa. Eu não queria entrar, né? Então, até passei a vergonha e pedi para minha mãe ir lá. Ai, meu Deus. Gente, desculpa aí, né? Mas quando eu vi que não tinha jeito, Edilson e Coronel Gisleno, eu aproveitei cada dia. Tirando o serviço, atividade física que eu não fazia, né? Então passei a fazer todos os dias, né? O meu era um batalhão logístico, então era muito interessante, era restaurante, era enfermaria, medicina, um monte de coisa envolvida. Tirei carteira de motorista que eu não tinha tirado ainda por falta de tempo para tirar, né? Então foi possível tirar. Foi uma escola. Foi uma segunda universidade, então, nesses 365 dias ali. Não, aproveitei, curti, conheci gente de todo tipo de gente, né, que a gente acaba conhecendo no Exército, né? E só um detalhezinho, né? Eu tirei carteira profissional D, né, para dirigir caminhão. E aí, Coronel Gisleno, né? Aí depois, ao longo do tempo, tal, tudo mais, eu fui fazer parte de um ministério na área de louvor e adoração, lá nos anos 80, era o Milad, conhecido como Milad, né? Que nós acabamos comprando um ônibus, né? E precisava de alguém com carteira D. Aí você era o motorista. Então, você vê como Deus, né, lá atrás, costurou um negocinho que foi super útil lá na frente, lá nos anos 80, né? Então foi muito, muito legal. Mas foi uma experiência ótima, muito legal mesmo. O coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Exatamente, é bem isso mesmo. Pena que não tinha esse aparato, né, que a gente tem hoje no sentido de cuidar, de ter capelania. É muito interessante como mudou de lá para cá. E falando em capelania, que é o ponto que a gente vai aproveitar o Gisleno hoje, ele tem até um livro publicado acerca disso, né? A capelania, Gisleno, você como capelão, ela começou, né? Apesar que nós temos hoje capelania em hospitais, prisional, nas escolas, ela começou com as forças, né? Com exércitos, né? E hoje está na polícia, está nos bombeiros, mas a raiz dela vem da área militar, correto? Isso. Na verdade, com o nome de capelania é um pouco mais recente, mas desde quando os exércitos, as forças armadas foram constituídas pelo ser humano, sempre tinha um sacerdote junto, né? Uhum. Porque quando a situação aperta, né? É lidar com a vida e com a morte, né? A gente precisa estar bem firmado, e aí a presença dos sacerdotes junto do exército é coisa antiga, para poder dar força, dar o apoio moral e ajudar em algumas questões existenciais relacionadas à possibilidade de morte, relacionadas ao sofrimento. Então nasce no meio militar e depois, como se vê que isso vai tendo efeito, outras áreas vão aproveitando, porque aí dos próprios militares, quando sofriam algum ferimento, ia para as partes de tratamento mais hospitalares, aí os capelães acompanhavam, e daí surgiu a capelania hospitalar. Uhum. E depois a escolar, com os monastérios, muito ligados à igreja, que tinham as práticas religiosas lá também. Então, a capelania escolar vai se desenvolvendo. E daí, então, todo lugar onde tem gente reunida numa situação de uma possível vulnerabilidade é um campo fértil para a capelania. E quando a gente fala de capelão, né, o tenente-coronel Gisleno aí é teólogo, também tem formação em psicologia, né, tem todo esse background aí também dentro da área militar. Para aqueles que não conhecem o que é ser um capelão, né, porque ali dentro da polícia, dentro dos bombeiros, você tem ali os recursos humanos, né, para cuidar ali da parte dos benefícios e tal, mas o capelão, ele entra
é para complementar ou ele é outra área, é outro tipo de suporte? No meio militar, nós temos a área fim e a área meio. A área fim é a atividade típica da polícia, que é o que nós chamamos de combatente. É aquele que sai para a rua para fazer o policiamento. Uhum. E esse policial, ele precisa de um suporte para que ele esteja bem para realizar a sua missão. Então, essa tropa de suporte que nós chamamos, ou tropa de apoio, é composta por médicos, por dentistas, é composta também por capelães, por psicólogos, enfim, toda uma equipe de saúde que trabalha em conjunto e integrada para fazer com que esses policiais estejam no máximo do seu potencial para bem servir. Então, nas polícias militares e corpos de bombeiros, também nas Forças Armadas, a gente tem a possibilidade de ter um quadro específico de capelães, que é aquele profissional teólogo e sacerdote ordenado pela sua igreja, seja ela evangélica ou católica, ou se algum dia tiver uma representatividade de outra religião, também terá capelão dessa outra religião. Então, essa pessoa é que vai auxiliar o policial militar e o público-alvo, né? O público interno da corporação e também os seus familiares, porque a gente trabalha muito com família, né? A estar no máximo do seu potencial. Então, a gente vai ajudar eles a estarem bem para fazerem bem a sua atividade. Eu lembro quando numa das visitas, Coronel Gisleno, que nós estávamos aí, gravando inclusive alguns vídeos, né, para o aplicativo, e o senhor mencionou inclusive dando dicas de filtros, né, para o policial, né? E o senhor mencionava o policial tem que desenvolver filtros quando ele chega em casa, no portão da sua casa, de repente, quando ele abre o portão, ou quando ele toma o chuveiro, ou quando ele tira o coturno, ali ele deixa de ser policial e passa a ser pai, passa a ser marido, né? Porque ele está numa atividade, né, de tanto estresse, né, troca de tiro com bandido, uma série de problemas, e de repente ele chega em casa, ele tem que ter essa inteligência emocional ali para tentar virar, para conseguir virar a chave, né? E muitas vezes nós esquecemos isso, né? No meio a gente vê um policial, às vezes um bombeiro, a gente esquece que ele é filho, né? Que ele é marido, que ele é pai. Hoje, o trabalho, o senhor mencionou que coordena um trabalho também com a família, seria com os filhos, às vezes com a esposa, e esse trabalho com o capelão envolve também esse descobrir da espiritualidade? Com certeza, né? Quando a gente fala de espiritualidade, a gente tem que lembrar que o ser humano é integral. Ele é composto por corpo, alma e espírito. E o militar, o servidor de segurança pública, o ser humano em geral, né? Ele tem vários papéis e esses papéis influenciam uns aos outros. Então, se eu estou no papel de policial e o meu dia foi pesado, eu preciso saber transicionar dessa minha emoção de trabalho para a minha emoção familiar, vamos assim dizer. Porque eu não posso tratar o meu filho da mesma forma que eu trato um subordinado, não posso tratar o meu filho da mesma forma que eu abordo alguém na rua. Não é a mesma coisa, porque a relação profissional é uma e a relação familiar é outra. E muitas pessoas confundem isso. Não só no meio militar e de segurança pública, todo mundo passa por isso. Mas a nossa profissão é muito intensa e a nossa carga de estresse é muito grande. Então, se a gente não aprende a lidar com isso, acaba que, às vezes, você tem um colega que está ferindo a sua família, com a conduta mesmo, né? Com a atitude. Você vê que alguns casamentos podem sofrer com isso, a relação com os filhos pode sofrer com isso. Então, a gente faz um trabalho familiar para que a família compreenda o que é essa profissão e para que o policial saiba diferenciar a sua conduta no trabalho da sua conduta em casa. Aí a gente minimiza conflitos. Esse é o X da questão. Porque uma pessoa que está vivendo um conflito conjugal, ou um conflito financeiro, um conflito com os filhos, ela pode ser atingida no seu potencial de trabalho. Então, nosso objetivo é que essa pessoa esteja bem, para bem servir a sociedade.
Assim, na rua, ele vai ter uma conduta melhor. E isso é muito interessante, né, Beto? Porque você tem trabalhado muito com as forças de segurança de todo o Brasil, de São Paulo, Rio, Mato Grosso, viajando, né, até no DF lá com o Gisleno, e a gente tem observado que no meio também da segurança pública, como toda a população brasileira, se tem um público ali de uns 30% que são evangélicos, uns 60% são católicos, né? Então eles tiveram pais católicos, né? Ou são católicos, então eles têm essa espiritualidade, né? Dentro deles, têm essa vontade de servir ao Senhor, né? E sobretudo os cristãos, né? Fala um pouquinho do projeto, porque você está mais ligado ali com o pessoal que está fazendo a edição do Pão Diário, né, que estão escrevendo. Foram 170 escritores no ano passado, correto? Certo, no Pão Diário Segurança Pública 2022, deste ano aqui, nós tivemos, inclusive o Coronel Gisleno também escrevendo, nós tivemos 174 escritores, né? E eles trouxeram esse universo que eles vivem e que é muito distante da gente. É só quem está ali dentro que consegue captar, entender e viver essa alta tensão toda ou esse estresse todo que eles estão vivenciando ali no dia a dia e que por muitas vezes, por causa o deslize de alguns, todos sofrem, todos são discriminados muitas vezes pela sociedade em função de alguma atitude errada, uma coisa nesse sentido. Então, a questão, esse Pão Diário Segurança Pública, então tem essa finalidade, né, de trazer essas experiências que eles estão vivenciando ali para transferir para os outros, né? Então, que é profissionais de segurança pública para profissionais de segurança pública. Exato. E é bem interessante isso, eu leio os devocionais de segurança pública, né? Porque o Pão Diário, ele é escrito ali para um perfil 8ª série, né? Então tá dizendo, uma mulher escrevendo, eu estava dirigindo, e meu filho disse, mamãe, eu te amo. Então eu lembrei daquele texto da Bíblia e tal. Então é uma aplicação feminina, né? Agora, quando a gente vai para o profissional de segurança pública, eu estava olhando o próprio devocional aqui que o Coronel Gisleno falou sobre juramento, né? Tá falando sobre dar a vida, tá falando sobre salvar o outro, sobre companheirismo. Então a aplicação faz muito mais sentido para o bombeiro, para o policial que está lendo, porque está falando da realidade dele, né? Então, não é algo tão distante, né? Acho que uma das coisas, já que nós estamos falando não só para um público militar, mas um grupo bastante heterogêneo, eu acho que nós cristãos não temos a percepção do que, mesmo sendo cristão, do que é alguém morrer por você. Alguém que sacrifica a vida por você. Essa coisa a gente não tem. A gente fala de Jesus Cristo que morreu por nós, tal, tudo mais, mas sempre parece uma coisa distante. E no caso do militar, não. Seja ele bombeiro, seja da tropa de choque, tal, tudo mais, ele está ali já, praticamente, quando ele fez a formação dele, né, de morrer pelo próximo, nesse sentido. Então, é uma coisa muito interessante que a gente acaba tendo nessa vivência com o militar, esse detalhezinho, né? Uma pessoa Beto, que está para morrer por você. Eu vou pedir autorização aqui para o Tenente Coronel Gisleno, o Beto fazer a leitura. Deixa eu ver aqui. Está aqui, ó. Até para o pessoal que está ouvindo na rádio, está ouvindo nas redes sociais, conseguir ter essa percepção. Não, tá certo, né? Aproveitando até fazer uma propaganda aqui, nós estamos aqui com o Pão Diário personalizado que nós fizemos para o Congresso Nacional da UNCEB, que é a União de Militares Cristãos do Brasil. Para quem não sabe, praticamente quase todos os estados têm a União de Militares Evangélicos. Então, o pessoal que se une para desenvolver um trabalho. Então, chega ao ponto de ter já o 20º, que aconteceu o ano passado, lá em São Luís do Maranhão. E o Coronel Gisleno, ele escreve... E a capa personalizada, hein, Beto?
Ó, esse é do DF lá, ó, da PM do DF. O pessoal que tá na rádio não tá vendo, mas a Tá capa ok. ali do Pão Diário da PM do DF é muito top, que são 3 policiais ali orando, né? É um Uma bom. roda ali próximo a uma viatura, né? Tendo o seu tempo pessoal com Deus ali. Não, e temos várias capas já personalizadas, uma mais bonita do que as outras, né? O pessoal é muito criativo também, quem trabalhou nessa configuração aí do pão diário personalizado de segurança pública, né? Então são ah, agentes de segurança pública brasileiros escrevendo para brasileiros agentes de segurança. E agora o pessoal do Chile, do Peru, vários países da América Latina pediram para traduzir as mensagens, né? A gente está incentivando alguns policiais bombeiros cristãos desses países a escreverem para a gente traduzir alguns, mas para poder ter a participação deles também, dos países, né? Mas a partir do Brasil, isso está saindo para ganhar o mundo, né? Inclusive nos Estados Unidos, o pessoal ficou interessado também, falou, poxa vida, a gente podia ter os policiais, né? Porque é perceptível essa diferença, né? Você dá uma lida para Vamos lá. nós, Beto, nessa... Então eu estou antecipando aqui um pouquinho a leitura do Pão Diário, 6 de setembro, escrito pelo Coronel Gisleno. Dependência ou morte, baseado no texto de João 15, de 1 a 8. E ele pegou ali o versículo 5, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. O glorioso grito do Ipiranga, relembrado anualmente em 7 de setembro, marca nossa identidade com a nação soberana e independente. Independência ou morte. É o grito dos livres, dos decididos a tomarem as rédeas de sua própria vida. É uma declaração de autonomia perante as outras nações. Preservar nossa soberania e liberdade face a outros estados e à criminalidade é uma missão gloriosa que fazemos com a graça de Deus, ainda que com o risco da própria vida. No entanto, na relação com Deus, o nosso grito deve ser diferente. Devemos dar o grito da dependência. Sem Ele, nada podemos fazer, e sem Ele, não podemos dar frutos espirituais realmente agradáveis. Dependemos dele como os ramos dependem do caule. Ele é quem nos capacita e alimenta. Ele é quem nos dá condições de frutificar. Isso vale para todas as áreas da nossa vida: casamento, criação de filhos, finanças e trabalho. O ar que respiramos, a força que temos e até mesmo nossas qualidades e capacidades são oriundas do potencial que o Senhor nos concedeu. Diante do Senhor Jesus, o dilema é outro: dependência ou morte, porque a independência de Deus leva à morte, como galhos cortados do tronco principal. Então, faça o seu melhor, mas viva na dependência do Senhor. Consagre a Ele hoje todas as suas ações. Assim, sua vontade se alinhará com a de Deus e suas orações serão atendidas. Aí vem um pensamento: viver na dependência de Deus é o caminho da vida plena e realizada. E como oração, ele coloca: Senhor, entrego completamente a minha vida em tuas mãos. Ajuda-me a viver inteiramente na tua dependência. Amém, Muito glória legal. a Deus. Obrigado, Gisleno, por essa mensagem que você escreveu aí, tenho certeza Fui que... edificado por ela aqui agora. É Escreve bênção, muita né? coisa e às vezes não lembra direito, né, do que escreveu, mas realmente fui edificado por ela agora. E E já vem graças a... uma segunda ideia aí, de repente, até, né? Já pode Então, até vir um e segundo Gisleno, texto. essa edição que nós imprimimos ano passado, que está circulando em 2022, né, a gente tinha um alvo de alcançar 50 mil policiais, né, durante o final do ano ali, né, policiais e bombeiros, né, e alcançamos 195 mil, né, eu fiquei maravilhado, assim, glória a Deus, né, porque são famílias, né, muitos desses policiais vão levar para casa, ler com a sua esposa, com o seu filho, né, e vai ser bênção, né, para muita gente, né, e nós também preparamos o aplicativo, né, que até tem vários vídeos lá com
próprio profissional de segurança pública gravando, falando sobre diversos temas, e também nós temos ali mais de 5 mil policiais utilizando, né? Então tem sido benção, a gente acredita que essa semente vai fortalecer os nossos irmãos, né? Vai levar ali a presença de Deus para a vida deles. Agora, Gisleno, quando a gente fala de coisas do Estado, da polícia, a gente fala de várias áreas, né? E você participa de vários grupos ali de trabalho no Ministério da Justiça, né? E alguns que a gente já tivemos em reunião junto. Tem-se uma confusão na cabeça das pessoas sobre o que é um Estado laico, né? Às vezes a pessoa pensa que Estado laico é o Estado que combate a espiritualidade, né? E às vezes as pessoas não entendem isso. Você poderia trazer para a gente um pouquinho sobre o que é isso, por que pode existir sim a parte de capelania, inclusive é incentivado a ter essa espiritualidade dentro ali da polícia, dentro das forças de segurança, também dentro do Exército, da Marinha, Aeronáutica? Sim. O Edilson, me permita comentar só um pouquinho mais sobre o pão diário aqui, antes de responder essa pergunta. Fica à vontade. Quem entende dos cursos de formação, por exemplo, das forças de segurança, percebe nessa mensagem aí que vocês leram um conteúdo importante que às vezes vai além do que o leitor, que não faz parte do contexto, possa compreender. Nós somos treinados para acreditarmos um pouco mais na gente. A gente, no treinamento, descobre que a gente pode um pouco mais do que imaginava que conseguia. E é gerado em nós uma crença de que nós podemos, de que nós somos fortes, de que nós vamos avante, etc. As nossas músicas de treinamento mostram isso, as nossas frases de efeito mostram isso. Mas o objetivo dessa leitura aí foi atacar o cerne dessa questão. Para nós acreditarmos sim em nós, mas entendemos que nós dependemos de Deus. Eu posso ser forte, mas Deus é que me fortalece. Eu posso ser vigoroso, mas é Deus que me deu o vigor. Eu posso ser muito bom na técnica, mas a inteligência foi o Senhor que me deu. Então, a dependência de Deus precisa ser desenvolvida para a gente não se achar demais. E alguns colegas, se achando demais, se expuseram a situações de risco desnecessariamente. Então, nas entrelinhas dessa mensagem, a gente vai também moldando a nossa alma enquanto profissionais para entender que nós somos seres humanos. Eu tenho levado muito nessa linha, nós somos seres humanos. Pode parecer uma bobagem falar isso, né? Claro que nós somos seres humanos, sim, mas nós somos tão treinados e expostos a situações tão drásticas, principalmente em grupos especializados, treinamentos especializados, que às vezes a gente acaba se esquecendo um pouco disso e acaba se esquecendo de Deus. Mas essa mensagem vem muito profunda para o coração do policial, do militar que entende. E esse pão diário aí foi fantástico. A gente tem, às vezes, a bênção lá no alto comando aqui da nossa corporação, a gente faz com a leitura do pão diário. Que legal. É tão interessante que eles gostaram tanto que a polícia costuma ter brindes, né, para dar para algum visitante, alguma visita técnica. E o pão diário, com frequência, é solicitado pelo comando para ser entregue como brinde. Eles falaram, não, ao invés de dar uma plaquinha, ao invés de dar um certificado, vamos dar o pão diário, que ele é bonito, ele tem a nossa capa, ele mostra a nossa polícia com um ar de humanidade e ele leva um conteúdo para alguém. Amém. Então, além de ser bonito, significativo, ele tem conteúdo. Eu tenho ouvido muitos testemunhos sobre esse novo pão diário. Muitos testemunhos. E tem comandante que fica, pastor, eu quero. Eu falo, comandante, não tem. Não tem. Infelizmente, acabou. Eles querem dar para a tropa inteira, eles querem dar para o familiar. É uma coisa útil, é uma coisa legal, bonita, simbólica. Amém. E aquela capa que eu mostrei está se tornando uma realidade. Muitas viaturas não saem para o trabalho sem antes fazer uma oração. E nós estamos incentivando que o devocional da guarnição seja feito com pão diário. Benção. E isso tem sido muito forte. Que benção, nossa. Glória a Deus, glória a Deus.
Bom, respondendo a pergunta agora. Ok, tem uma pergunta aí. O Brasil é um Estado laico. O artigo 19.1 diz que o Brasil, o Estado brasileiro não pode subvencionar nenhuma religião e nem atrapalhar alguma religião. Ou seja, ele tem que ser neutro no sentido de ser livre à prática religiosa de todas as religiões. Isso é um Estado laico. É o Estado que não assume uma religião oficial. Diferente disso, nós temos, por exemplo, o Estado do Vaticano, que é um Estado católico. Alguns estados ainda possuem uma religião oficial, mas o Brasil não. É isso que é o Estado laico. Não se pode confundir com o Estado laicista. O Estado laicista é um Estado ateísta, um Estado que é contra a religião. Por que o Brasil não é contra a religião? A Carta Magna, logo no seu prólogo, diz que a Constituição foi promulgada com a bênção de Deus. Amém. Em vários momentos, protege a prática religiosa. Aí nós temos as Forças Armadas, que foram as primeiras que lançaram a capelania. Por quê? Porque quando a Força Terrestre do Brasil foi para a guerra, a Segunda Guerra Mundial, de pronto eles viram, nós precisamos da capelania. Nós precisamos da força dos sacerdotes junto com a gente. E a capelania teve um papel fundamental de apoio à tropa na guerra. Quando eles voltam da guerra, então foi feito um decreto com alguns considerandos, inclusive isso eu cito no Manual do Capelão, lá no Fundamento Estratégico, capítulo 5, que eles colocaram no prólogo da lei que houve um sucesso muito grande da presença dos capelães junto à tropa. E por isso que o serviço ia se tornar um serviço permanente. Ou seja, os gestores da guerra, vamos assim dizer, viram que sem a capelania, aquele exército não teria a mesma força. Então falaram, se foi bom na guerra, então vamos colocar como serviço permanente, porque a nossa luta é diária, principalmente nas forças de segurança. A guerra nas forças de segurança é diária. O policial não sabe em que momento ele vai ter que ter um confronto. O policial sai para o serviço, não sabe se volta para casa. O bombeiro sai para o serviço, ele não sabe que tipo de situação ele vai pegar. Pode ser um afogamento, um atropelamento, um suicídio, um incêndio, sabe-se lá o quê. Então essa pessoa precisa estar muito bem firmada na fé. E quando essa pessoa exercita a sua fé, mesmo em ambiente de trabalho, ela tem mais produtividade. Nós temos pesquisas que mostram isso. A produtividade aumenta, o uso de serviços de saúde diminui, o risco de suicídio diminui, o risco de problemas domésticos diminui, ou seja, o Estado economiza com isso. Então, o interesse público fica claro na melhoria da condição de saúde do servidor. É isso que as pessoas precisam entender. Não quer dizer que um capelão vai entrar numa instituição para promover a sua religião. Muitas vezes eu dou uma palestra, ninguém nem sabe que eu sou pastor. Poderia ser o pastor ou o padre falando a mesma coisa. Não importa. O que importa é que é um homem de Deus ministrando algo que vai ajudar aquele policial a ser um policial melhor. Esse é o espírito da capelania. Então, muita gente é contra porque tem aquela visão de que o religioso vai na instituição para convencer todo mundo a passar para a sua religião. E não é isso. O religioso está dentro da instituição para ajudar aquele profissional a ser um profissional melhor. E, em sendo um profissional melhor, ele vai servir melhor a sociedade. Uau, é muito interessante. Eu já ouvi até o pessoal dizer, né? O Estado é laico, mas o brasileiro não é laico. Então, de certa forma, assim, o Estado é laico, o Exército é laico, né? Mas tem palmeirenses e corintianos lá dentro, né? Então, você precisa, de certa forma, atender aos corintianos, aos palmeirenses que estão lá. Então, é uma forma muito prática, muito de você entender, porque muita gente não entende, acha que muitas vezes o Estado laico é totalmente o Estado reprimir qualquer religião, mas não, é pelo contrário ateísmo, mesmo. Né? Isso é um grande erro, que inclusive a gente vê nos jornais às vezes, vergonhosamente, né? Falando que não poderia porque o Estado é laico, não entende que Estado laico é isso que o Gisleno acabou de explicar, né? Que é o Estado que não tem público é a palavra-chave, Edilson e Beto, interesse público. Qual que é o interesse público? Se for para entrar na instituição
para promover a sua religião, o interesse é da sua religião. Mas se for para entrar na instituição pública, para fazer o servidor render mais, isso é interesse público. Se for para evitar o suicídio, isso é interesse público. Se for para melhorar as relações conjugais, isso é interesse público. Se for para melhorar a vida financeira, isso é interesse público. Se for para ele ter coragem para enfrentar os desafios, isso é interesse público. Vamos pegar todas as mensagens aí do Pão Diário. Vamos ver se tem uma só que diz que a pessoa tem que mudar de religião. Vamos ver. Vamos ver se a mensagem que está aí no Pão Diário não é uma mensagem que atinge a todos. Dependente da sua fé, a mensagem vem para te fortalecer, para te dar coragem, para promover a união, para te falar para ser um servidor melhor, para se dedicar, para se entregar, enfim. Isso é interesse público ou não é? Então é essa que é a questão. O pessoal confunde as coisas. E Gisleno, quando a gente fala em capelania ali dentro da área da polícia, né, você tem muitas frentes, né, os desafios são muitos, e aí no DF vocês são uma polícia bem organizada, vocês têm capelães, mas nem todas as polícias têm um quadro grande, né, tem um número pequeno, né, você aí deve atender mais de 1.000 policiais, não sei o número, né? E são muitas frentes, porque você tem policiais que estão hospitalizados, que fazem cirurgia, você tem os presídios, né? Aqueles que passaram por um processo administrativo, que você também está trabalhando para recuperar eles, para eles, né, voltarem a se desenvolver. Você tem os familiares, um policial que, né, como você disse, casamento, casos de suicídio, né, que infelizmente em virtude da pressão, estresse, vício, né, o campo é gigantesco, né, e inclusive hoje em alguns estados, né, você tem uma rede de capelania voluntária, né, ex-policiais, ex-bombeiros já se aposentaram e retornam às vezes para servir de forma voluntária para dar esse apoio espiritual, né. A capelania voluntária é uma realidade, né? A gente não tem como ignorar isso e nem tem porquê. Não tem nenhum capelão institucional que consegue fazer o seu trabalho todo. Não dá, não tem como a gente ter um quadro de capelania institucional que seja suficiente. Então, o interessante é que nós tenhamos um responsável dentro da corporação, que seja um entendido, um especialista, que possa coordenar. E é bem-vindo o voluntariado para somar forças, para fazer a gente chegar onde a gente não chega. Eu só reforço que tem que ser bem qualificado, tem que haver um treinamento para isso, tem que haver coordenação de um ente institucional, se não for um capelão institucional, que a corporação indique alguém que seja entendido, e tem que haver supervisão. Infelizmente, muitas pessoas usam desse tipo de acesso para poder obter informações privilegiadas, para cometer crimes, e a gente não pode fechar os olhos para isso. Então, é necessário que esses voluntários sejam cadastrados, que sejam investigados, que sejam orientados, coordenados e supervisionados. Dessa forma, a gente consegue fazer um trabalho de qualidade, até para evitar que ocorra o que a gente estava discutindo aqui, que é a pessoa utilizar a instituição pública para o seu benefício próprio ou para o benefício da sua religião. Isso a gente precisa combater, porque o Estado é laico. Aí vejam aí, isso é Estado laico. Venham nos ajudar, mas venham para cumprir com o interesse institucional, não seu interesse particular, não o interesse da sua religião. Eu e o padre trabalhamos aqui juntos, a gente faz celebrações juntos, a gente tem projetos juntos, e é assim que precisa ser, para o bem institucional. Eu não vou deixar de ser evangélico por isso, e nem ele deixa de ser padre por isso. A gente simplesmente trabalha junto pelo bem institucional, e assim vai ser com o espírita, com o ateu, com todos. É o interesse, supremacia do interesse público. Então o voluntário precisa entender isso e trabalhar de forma coordenada. Aí eu tenho certeza que a gente consegue avançar mais. Amém, amém. O importante, como você diz, né, é as pessoas se prepararem, né, porque é um ambiente que é muito organizado, né, um ambiente que
todos que estão ali são preparados, treinados, né? E para a pessoa também não chegar, a gente tem que se preparar em qualquer lugar, né? Seja no escolar, seja no hospitalar, mas ali é um ambiente que tem regras muito fortes a serem respeitadas, né? E para que a gente faça o trabalho com qualidade, bem importante isso daí. Ô Gisleno, a gente está caminhando aqui já para o final, né? Eu sei que você tem uma agenda bem apuradona aí, bem corrida, né? E nós estamos aqui com o Beto, né? A gente está já na segunda edição do Pão Diário, né? O pessoal está mandando os escritos aí, os devocionais, que vai ser o Devocional de Segurança Pública, o 2023, também gravando vídeos. E nós queremos te agradecer aí, você hoje representando os capelães do Brasil, né? Aqui junto ao Pão Diário, te agradecer por ter feito parte aí do Pão Diário, tanto com escritos, com gravação de vídeos, com capacitação, palestras, né, quando é feito ali para ajudar e cuidar aí desses homens, dessas mulheres, né? E Betão, você estava comentando, a gente estava comentando antes que na edição passada e nessa edição tinha todas as forças que escreveram, né? Policial Federal, Civil, Bombeiros e todos os estados, né? De certa forma, na edição de 2022, conseguimos contemplar praticamente todas as forças, né, e de todos os estados. Legal. Então, isso é interessante. O sotaquezinho aqui do Rio Grande do Sul, lá do Rio Grande do Norte, do Amazonas. Do Iapoque ao Chuí, a gente está tendo gente escrevendo. Muito legal. Quer dizer, acho que também é muito importante, porque, de certa forma, Coronel Gisleno, mostrar essa possibilidade de unidade entre as forças através do Pão Diário. Militar cristão, né? Exato, da gente poder caminhar juntos nesse sentido, né? A gente necessita disso, então é uma forma de mostrar eu digo, né, o universo da segurança pública, envolvendo todas as forças que nós temos aqui no Brasil, né? Porque dentro delas também tem várias possibilidades, né? Instituto de Criminalística, Polícia Civil, tal, lá dentro tem vários departamentos, então é muito interessante o que a gente consegue fazer. Opa, voltou? Aí. Sim, muito bom, Beto. E eu fiquei bastante feliz, assim, eu fiquei muito animado e eu tinha uma expectativa grande em ter essa edição, mas eu achei que a adesão dos profissionais de segurança pública para escreverem foi muito alta. A gente fez um devocional em 4 meses, né? Envolvendo todas as forças, todos os estados, né? E ficou muito bom. Deu bastante trabalho, como todo o material, mas são 365 dias escritos aí, 4 meses entre revisão, impressão, diagramação, mas ficou lindo. E a gente tem tido feedbacks como o do Coronel Gisleno ali, né? Fazendo uma comparação, né? O Pão Diário tradicional tem uns 60, 70 escritores. E demora 2 anos para fazer, né? Então é uma trabalheira legal para fazer o Pão Diário já com gente que escreve há muitos anos já para o Pão Diário. E no caso aqui do Pão Diário Segurança Pública foi bastante interessante porque vieram, claro, gente que tem uma facilidade de escrever e outros que não tiveram. Alguns que gostam de falar, mas tem dificuldade de escrever, né? Mas fizeram questão de enviar o seu texto e tal. Muitos, às vezes, alguns, né, nós reescrevemos, reenviamos, né? Nossa, ficou jóia, ficou bem legal. Melhor do que eu poderia escrever, tal, tudo legal. Mais, né? Porque até a gente tem, eu até explico, né? Nosso espaço é limitado, né? 10 por 15 ali é o espaço que nós temos para caber o seu texto, o texto bíblico, tal, tudo mais, que possa fazer uma mensagem curta, direta, mas que possa ser objetiva para aquele dia, para que aquele militar, aquele soldado, aquele agente de segurança possa sair, conforme o Coronel Gisleno falou, né, possa sair para o seu turno de trabalho vivificado, fortificado, esperançoso, confiante de que vai desempenhar o seu papel, né, guardado por tudo que ele já sai prevenido dentro do que ele recebeu, todo o treinamento que ele recebeu, mas também guardado por Deus, né, através dos anjos que acampam ao nosso redor. E eu estava lembrando aqui, Beto, do devocional do Coronel Terra, ali de São Paulo, né, que ele gravou um vídeo também,
e ele falava, né? Pode um policial ter fé, né? Pode um bombeiro ter fé, um profissional de segurança pública? E ele falava do centurião, né? O centurião que foi falar com Jesus, que estava com um funcionário, ele comandava uma centúria, né? Era um coronel ali como Gisleno, né? Tinha vários homens ali que trabalhavam com ele. E ele fala que o seu funcionário está doente, né? E Jesus fala, olha, estou terminando aqui, já vou lá falar com ele, né? E ele fala, não, eu dou ordens e eu recebo ordens. Se o senhor me disser uma ordem, já é o suficiente para mim, eu já sei que ele vai ser curado, né? E Jesus falou, seja feito conforme a sua fé. E a palavra diz que no mesmo instante foi curado o servo, e Jesus, né, olhando a tamanha fé daquele centurião, daquele servidor da segurança ali, né, do exército romano, diz, em toda Jerusalém não encontrei um homem de tamanha fé. É uma palavra muito forte, né? Em toda Jerusalém envolvia ramidos, envolvia todo mundo que estava ali, né? Então, assim, tem vários textos, e eu coloquei isso porque lendo o devocional tem sido muito prazeroso. Eu não servi ao exército e também não estudei, não fui policial, mas a gente tem aprendido quantos profissionais, né, envolvidos ali com exércitos em toda a Bíblia tiveram esse relacionamento com os textos sagrados, com os profetas, né, com o próprio Jesus, né? Então é muito interessante, né, que às vezes eu até recebo um texto de volta, enviou o texto, né, então alguns até colocam missão dada, missão cumprida. Né, no sentido assim de que nós o convidamos gentilmente para poder escrever, né, mas ele já encarou como uma missão, né? Então é muito legal isso, né? E eu sempre falo, né, olha, Deus já tem os destinatários certinho para o seu texto, né? Aquilo que Deus colocou no seu coração para escrever, escreva aquilo, porque Deus tem aquelas pessoas que todos vão ler, mas cada uma vai ter um impacto diferente com relação àquele texto. Alguns vão falar diretamente, outros de uma maneira superficial, talvez até para ajudar a falar para um outro, mas a palavra de Deus não volta vazia, então da mesma forma que eles estão escrevendo, a mensagem vai ser dada e vai ser cumprida. E durante esse mês de julho, você que acompanha nós nas redes sociais, né, nós vamos estar postando vários projetos para que você possa conhecer e estar orando, né? Orando por esses projetos, orando pelas mulheres que estão na polícia, que tem sido crescente o número de mulheres, orando pelos homens que estão lá, jovens, né, que estão entrando, a cada período ali, né, Coronel Gisleno, tem um grupo se formando, sempre entrando 400, 500, todos os anos, e é muito importante que essas pessoas tenham acesso à Bíblia, acesso a ter um tempo de comunhão com Deus, como o Coronel Gisleno falou, né? Ele começa o dia, olha que legal, da sua viatura, começando o dia fazendo uma oração, né? Caminhando aí com Deus, muito bacana. E, Coronel Gisleno, eu estava lembrando aqui que a sua esposa, Amanda, né, ela também tem feito um trabalho excepcional junto aos agentes penitenciários, né, porque se tem um trabalho muito forte junto aos presos, né, mas agora tem crescido também o trabalho junto aos agentes, né, que para cuidar aí de mais de 700 mil presos no Brasil, tem um universo de mais de 100 mil policiais, né, e que também passa por um processo bem pesado, né? Porque estão ali no conflito, muitas vezes, tendo à sua frente ameaças, né? Quadrilhas, né? E muito estresse, né? E a Amanda tem feito esse trabalho também lá com os agentes penitenciários. Eu fiquei surpreso, né? Quando a gente foi lá, né? E ela estava explicando, fazendo culto, eu achei muito bacana. Levo o nosso abraço para ela também. Amém. Ela tem feito um trabalho magnífico, trabalho pesado, mas magnífico. A gente tem orado muito, orientado, para que ela tenha sucesso lá, e está tendo. Deus está usando minha querida lá também. Eu fico muito feliz por isso. Por um tempo ela me acompanhou no trabalho de capelania, já foi uma grande coisa, mas aí
do ano passado para cá, Deus despertou o coração dela para ela também realizar. Então, hoje ela é também uma capelã, vamos assim dizer. Não é simplesmente a esposa do capelão, ela é também uma capelã. Tem feito um trabalho magnífico, eu louvo a Deus pela vida dela. Amém. Coronel Gisleno, para a gente encerrar, eu gostaria que o senhor deixasse uma palavra para o pessoal que está nos ouvindo, mas que não tinha todo esse conhecimento desse trabalho maravilhoso que acontece com os profissionais de segurança pública. É uma palavra encorajando eles a orarem por um tema ou observarem uma área, né? A gente falou de tanta coisa, resumindo, a gente falou do policial que é casado, que é filho, que é marido, né? A gente falou aqui da importância de ter um policial com a saúde mental ali bem estabilizada, que caminha com o Senhor. Nós falamos que aí 30% da corporação são evangélicos de várias igrejas batistas, assembleia, presbiteriana, metodista, quadrangular, são irmãos, uma igreja, né? 60% ali católicos também, né? E o Gisleno falou bastante, salientou aqui do projeto que ele tem junto com o padre, né? Em vários cultos. Que magnífico, eu me alegro em ver isso. Eu sonho, inclusive, do que está acontecendo no Brasil, acontecendo em outros países, né? Que são tão fechados, a nossa própria América aqui ainda não está tão desenvolvida, né, os outros países, quanto aqui no Brasil, e eu gostaria de deixar aí esse encerramento com o senhor, trazendo essa palavra para o nosso ouvinte, pessoal que está nos ouvindo aí na rádio, nas redes sociais, para quando olhar para o policial, o que ele deveria pensar, o que ele deveria orar, colocar o seu coração, policial, bombeiro. Bom, eu tenho dito que um policial com Deus é um policial melhor. Amém. A afirmação não tem como ser contraditada, porque é o que nós temos visto. Então, quando você vira um policial, uma viatura, um quartel, uma delegacia, levante sua mão e abençoe. Torne-se um intercessor da segurança pública. A Bíblia diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A sentinela, que são os policiais, estão aí treinando, se esforçando, se expondo para proteger a sociedade, mas eles precisam da graça de Deus. Então, ore por nós. Lembre-se que por dentro daquela farda, dentro daquele quartel, daquela delegacia, daquela viatura, tem um ser humano que tem as suas limitações, que tem as suas dificuldades, que precisa da bênção de Deus. Amém. E aí interceda por ele, interceda por ela, interceda pela família deles. Porque quando a gente está bem na vida familiar, quando a gente está bem financeiramente, está bem espiritualmente, a gente é muito mais forte para lidar com um momento difícil. O policial, o bombeiro, eles chegam em situações que todo mundo quer fugir. Ninguém quer presenciar um acidente grave, ninguém quer presenciar uma pessoa pendurada numa corda, por exemplo, num suicídio. Ninguém quer chegar na hora em que a criança acabou de ser abusada por alguém. São situações repugnantes que todo mundo quer fugir, mas o agente de segurança pública vai chegar lá. E ele vai ter que dar conta do recado, ele vai ter que saber lidar, ele vai ter que em milésimos de segundo tomar decisões ali, às vezes numa troca de tiro, uma situação com refém. São muitas as situações às quais nós somos submetidos. Então nós precisamos da graça de Deus, nós precisamos da bênção de todos para que a gente esteja bem, para fazer esse serviço da melhor forma e para que Deus seja glorificado. Orem por aqueles que estão fazendo trabalho de capelania. Existe um peso espiritual nisso que vai além de um trabalho em uma igreja, vamos assim dizer. Porque além de ser também um trabalho que muitas vezes se assemelha com o da igreja, tem um plus aí, a gente lida com situações diretas de combate espiritual mesmo. Às vezes, em algumas operações que a gente entra em intercessão pela tropa, a gente enfrenta essas situações. Então, nós precisamos muito da oração, da intercessão, da bênção, da compreensão de todos. Não deem ouvidos a palavras de maldição contra a sua polícia. É a sua polícia. Ore pela sua polícia, a polícia que cuida de você.
Quando você está dormindo, tem um policial acordado para você poder dormir tranquilo. Quando você está se divertindo, tem um policial trabalhando para você poder se divertir. Então veja que sempre a polícia está garantindo todos os bons momentos da sua vida. Nós precisamos da oração e da bênção de todos vocês. Amém. 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 Então, pessoal, olha, muito bom esse bate-papo, Gisleno, Betão. Ok. Só temos a agradecer, né, a vocês, a todos os militares, né, conforme o Coronel Gisleno falou, a gente está saindo por aí e tal, tudo mais, tem alguém cuidando da gente, né? E a gente até gostaria de incentivar você que está aí, que não é do universo da segurança pública, né, que é pastor, que está numa igreja, que de repente adote, né, o batalhão do seu bairro que cuida, né? Passe ali na delegacia, ore pelo pessoal, faça alguma coisa nesse sentido, né? Vamos lá levar um bolo para eles, né? Alguma coisa pão assim. diário, né? Eu, final do ano agora, eu fui lá para o Mato Grosso do Sul, né? E eu levei uma caixa de devocional, comprei, né? Com desconto, né? E levei para o meu pai, falei, pai, quando você tiver tempo, dá uma passada no bombeiro lá, tem mais de 20 bombeiros, leva lá, né? E meu pai pegou e passou lá, foi todo envergonhado, chegou lá pro bombeiro, falou, tem esse devocional, posso deixar aqui, se alguém de vocês quiserem? Aí um servidor pegou e falou, dá o seu número, por favor. Depois ligou o comandante. O senhor é o seu Zico? Poxa vida, o senhor deveria, vamos organizar um café aqui, eu queria que o senhor voltasse aqui. Ele ficou todo feliz, né? Porque foi muito bem recebido. E a gente tem recebido muitas fotos de irmãos, às vezes tá lá na praia, como o Gisleno falou, tá curtindo, às vezes leva, dá um devocional para um bombeiro, para um policial, porque realmente é bênção a gente poder, né, ter os policiais, os bombeiros, as forças aí que nos abençoam cuidando da nossa segurança, né? Gisleno, mais uma vez, querido, muito obrigado, que Deus continue abençoando a sua vida, te capacitando nesse processo que você tem de formação de capelães, de construir esse projeto tão grande aí junto com outras pessoas que têm lutado tanto pela capelania, né? E os nossos irmãos que estão aqui, tenho certeza que ficaram aí empolgados, vão estar orando, elegendo o carro que passa ali no seu bairro para orar, né? De repente aquela delegacia que tem, vão olhar de forma diferente, porque você trouxe palavras aqui para a gente refletir, né? Palavras de encorajamento, né? E de quem está por trás daquela farda que representa ali o nosso país, representa a nossa segurança. Mais uma vez, muito obrigado e que Deus continue abençoando a sua vida e conte conosco aí do Pão Diário no que precisar. Vamos estar sempre com as portas abertas aí para trabalhar com vocês. Amém. Eu quero agradecer a vocês. Agradecer você, Edilson, o Betão, o Luiz, são os três que eu conheço mais, mas eu sei que tem toda uma equipe aí por trás. Vocês fazem um trabalho magnífico, recebam aí a honra de alguém que tem acompanhado o trabalho de vocês. Eu vejo aqui na linha de frente, aqui na ponta, como capelão, os resultados, tanto de feedbacks de evangélicos, católicos, até de ateus. Eu me lembro aqui em 2012, quando um comandante-geral nosso foi a São Paulo e os PMs de Cristo já tinham o devocional personalizado. Ele chegou de viagem aqui no dia seguinte e chamou os capelães e falou, qual é o dia que nós vamos ter isso aqui? Olha isso aqui. Aí ele foi abrindo e caía assim as mensagens, coragem, união, unidade, olha só isso, quando é que nós vamos ter? E nós ficamos sonhando com um dia que isso ia acontecer, né? Aconteceu, acho que uns 8 anos depois do que a gente tinha sonhado. Mas Deus vai realizando essas coisas, então tem sido magnífico. A gente vê ali uma linguagem mais próxima, né, do nosso público-alvo. Vocês têm sido magníficos, vocês têm entendido como juntar a nossa missão, missão do Evangelho, a missão cristã, com o entendimento de capelania, com o entendimento do Estado. Vocês têm sido excelentes nisso. Parabéns pela visão de vocês, pela missão de vocês, e vocês podem sempre contar comigo aqui. Além de ter aqui na linha de ponta um pastor, um capelão, vocês têm aqui um amigo, e podem ter certeza que nós estamos juntos e ombreados nessa grande obra. Um grande abraço para vocês, um grande abraço a todos que nos ouvem, que nos assistem, que Deus possa continuar abençoando a todos vocês.
Amém. Amém, amém, Gisleno. Deus abençoe, queridos. Então, até o próximo programa. Toda quinta-feira nós temos aqui o programa para você, trazendo novidades, trazendo projetos, trazendo coisas para você pensar, assuntos para você refletir que te aproximam de Deus. Até a próxima. Deus abençoe.